Estamos aqui nessa embarcação, nessa região inóspita do país. A gente vê muitas vezes essas imagens no noticiário do jornal, ou então eventualmente num programa de TV, mas a dimensão que é você estar nessa região inóspita do país. Olha lá uma tecnologia de pescaria que interessante. É uma coisa indescritível. Em primeiro lugar, aqui é um lugar intocado. Muito do país foi isso aqui e pouco ainda permanece hoje. Esse aqui é o rio, provavelmente Amazonas. E a vegetação aqui é extremamente selvagem. Poucos lugares têm esse tipo de devastação que vocês veem ali. Provavelmente vai fazer alguma área para utilização de algum ribeirinho. E a população daqui é só ribeirinha, como eu vou poder estar mostrando daqui a pouco. E muito do Brasil era assim, agora pouco é assim. No Sudeste, no Sul, nós tínhamos muitas regiões assim de beira de rio com bastante vegetação, mas hoje muito foi levado em troca de extrair a madeira, extrair minérios, né? E ainda o pouco que resta está sendo devastado para a construção de portos na região litorânea. Então estamos trocando, né, essa riqueza que tem um potencial enorme para o bem-estar, para a qualidade de vida da população, não só do Brasil como do mundo, né? Visto o grande papel que a vegetação faz no equilíbrio do planeta Terra. Então estamos trocando esse bem-estar, esse bem-viver, por uma ideia de progresso que hoje está demonstrando que tem várias repercussões, como miséria, violência, escassez de alimentos, de recursos, concentração nas mãos de poucas pessoas, concentração de riqueza e grande número de pessoas com poucos recursos. Enfim, essa ideia de progresso é o que se mostra. E esse progresso depende da devastação e do consumo dessa vegetação que a gente está vendo agora, né? E estar num lugar desse é uma situação indescritível, porque é um Brasil inóspito. Muita coisa acontece aqui, como por exemplo pessoas que possivelmente não têm acesso à televisão ou internet e moram nesses locais. Que aqui eu não tenho nem acesso à internet aqui. A única coisa que eu tenho é acesso a esse celular, telefone, para fazer essas imagens. E vou mostrar um pouquinho para vocês do barco, ali onde o pessoal toma água, eventualmente aqui banheiro com chuveiro. Você poder escovar seus dentes. Onde o pessoal dorme aqui. Então, enfim, é uma região inóspita e a gente ouve falar muito em pirataria, por exemplo, em outras regiões do mundo, como na África. E daí as pessoas até se comovem para dar algum tipo de auxílio contra a pirataria nesses locais. Mas aqui, inclusive no Brasil, nós temos pirataria, inclusive aqui. E essa noite no barco foi uma noite onde a gente teve aí seguranças armados para proteger esse navio do ataque de piratas nessa região inóspita do país. E foi uma coisa impressionante, né? Vindo da metrópole, onde a gente tem um conceito de Estado de Direito, onde
você não pode ser violado dentro dos seus direitos básicos. E um deles é o fato de que a ideia de propriedade, né? Se você tem a propriedade, o Estado tem ali a sua participação na manutenção da sua propriedade. Mas aqui é como um lugar onde o Estado não impõe o seu Estado de direito, né? A pessoa aqui não está muito assistida no seu Estado de direito. É uma sensação um pouco de selvageria, mas ao mesmo tempo de liberdade, porque ao mesmo tempo que o Estado provê algumas condições de manutenção, de assistência, ele também cerceia a sua liberdade, né? Você não pode falar qualquer coisa, não pode fazer qualquer coisa. E aqui tem um lugar onde você se sente mais livre, embora mais arriscado, como se a sua segurança dependesse um tanto quanto da sua participação, né? Isso é uma sensação muito inédita, né? Você cultivar o seu selvagem, né? E esse é um lugar muito propício para isso, assim. Então, se você tiver um dia se sentindo sem sentir, sabe, não sentindo nada, como diz a música do Arnaldo Antunes, socorro, não estou sentindo nada. Se jogar no lugar onde você vai ter contato com o selvagem, despertar o selvagem dentro de você, é uma coisa que pode ser um grande remédio para essa sensação de socorro, não estou sentindo nada, sabe? E é isso. Ontem à noite, seguranças armados aqui no navio, garantindo que piratas não iriam tomar de assalto o navio e levar as propriedades, porque tem muita coisa aqui, tem muito dinheiro aqui, né? Não só em bens de consumo perecíveis, como também em automóveis e coisas do tipo. Aí você vê os botes aí, caso haja alguma... Aí você vê lá, ó, automóveis e vários bens de consumo. Se eventualmente um pirata parasse esse navio, ele teria aí um grande ganho, né? E é impressionante. E nesse lugar, uma das reflexões que me vem é aquela ideia de dar assistência às pessoas menos assistidas ao redor do globo, como, por exemplo, olha lá, uma população que possivelmente eles não têm nem internet, tão pouco internet. Tão pouco internet e nem televisão. Ah não, televisão eles têm, que dá pra ver ali que eles têm uma antena. Deu pra ver ali que eles têm uma antena, então televisão possivelmente eles têm. E até internet também, se for de satélite, né? Mas enfim, essas pessoas não devem ser pessoas com grande recurso, grande disponibilidade de recurso para poder comprar aí um receptor e um emissor, né, de internet satélite, internet por sinal de satélite, né? Mas enfim, e me vem essa ideia, né, da gente estar sempre assistindo pessoas necessitadas ao redor do globo, mas o nosso país é um mistério para nós, né? São invisíveis as pessoas que moram nessa região. Esse tipo de região é uma região, aí mais uma tecnologia de pesca ali, uma tecnologia rudimentar, é uma região de brasileiros invisíveis e ninguém está tanto quanto se importando com isso, porque as notícias não servem para dar a dimensão do que é esse país, ou as notícias não servem para os noticiários, né, a mídia, o Jornal Nacional e enfim tudo, não serve para dar dimensão, o contorno do que é o país, mas serve sim para estabelecer e reafirmar a construção de uma ordem mundial, né? Uma ordem mundial que na verdade não está se importando em revelar as coisas como elas são. A ordem mundial está se importando em estabelecer uma ordem em qualquer centímetro do globo, né? E essa ordem tem a ver com isso que a gente vive, né? Com bancos
investindo dinheiro, e investidores investindo seu dinheiro e crescendo, e as pessoas, e esses bancos, esses investidores, e olha que legal, búfalos sendo criados ali, possivelmente daquela família que mora naquela casa, criando esses búfalos. Então a ordem mundial não tem a ver com trazer conhecimento sobre a realidade do mundo, mas sim sobre uma proposta de estabelecer uma ideia sobre o mundo, né? Vamos pensar num mundo onde você pode ir para qualquer lugar e onde você pode consumir as coisas, e onde você pode comprar e vender suas coisas, e vamos transformar o mundo inteiro num lugar onde você possa investir o seu dinheiro, ou consumir algumas coisas, ou vender algumas coisas, e sem riscos de ter esse direito de consumir, investir, comprar e vender violado. Então vamos garantir que esta ordem mundial se implante, seja representada. Não sei se vocês viram ali, mas apareceu um boto impressionante. Vamos garantir que essa ordem se estabeleça e seja representada em cada centímetro quadrado do mundo, né? E a mídia trabalha mais para esse propósito, né? Para essa coisa artificial, que é um mundo onde você possa comprar e vender qualquer coisa. Artificial porque não existe recurso suficiente para você vender e comprar qualquer coisa. Se você fizer, por exemplo, uma TV, uma geladeira e uma máquina de lavar para cada família do mundo, não tem matéria-prima no mundo para isso. O mundo vai ser simplesmente consumido e exaurido. Então isso é artificial, né? Não existe formas dessa ordem mundial ser uma possibilidade para todos os habitantes do planeta. Mas a mídia trabalha para esse propósito. A mídia pertence às pessoas que querem essa ordem mundial estabelecida, né? E o propósito da mídia é muito mais desenhar dentro da cabeça de cada telespectador essa ordem mundial, do que propriamente mostrar a verdade, né? Que é tipo, olha só o que é o Brasil. O que será isso? A gente não sabe, mas estamos mostrando para você, e você dá o sentido e o significado que você quiser. Se você quiser se aprofundar mais no que pode vir a ser essa paisagem aqui, você vem até aqui e entra no meio desse mato, ou navega um barco nesse mato, e daí você dá o sentido e o significado do que vem a ser esse lugar, né? Mas definitivamente esse lugar não é um lugar onde você deve vir comprar e vender o que você quiser, ou investir o seu dinheiro, ou depositar o seu dinheiro, ou sacar o seu dinheiro, enfim, essa ordem mundial que a gente vê sendo enfatizada na mídia todos os dias, né? Isso não é esse lugar é uma outra coisa, eu não sei o que é, mas se eu quisesse criar um sentido para isso, a melhor forma seria convidar as pessoas a virem para cá e criarem um sentido pessoal disso. E se num diálogo com uma outra pessoa o seu sentido pessoal sobre esse lugar combinasse, ou desse um match, falando em termos populares, ou sintonizasse, daí tudo bem, encontraram um sentido. Mas definitivamente receber um sentido de cima para baixo, né, de uma mídia artificial com conceitos artificiais, e acreditar que se chegou a algum significado para o que isso aqui vem a ser, isso definitivamente não é o procedimento, né? Não é assim que funciona. E essa visão errônea só resulta naquilo que a gente já conhece bem, que é achar que isso aqui é um lugar de recursos, que é o lugar onde você deve extrair o máximo possível, extrair a madeira, cavucar o solo em busca de minérios. E daí você transforma tudo isso aqui numa grande capital, tipo São Paulo, ou tipo Campinas. E qual o sentido disso? Mais um São Paulo, mais uma Campinas. Cidade, né, com milhões de habitantes, onde você acha que alcançou um certo nível de progresso, mas na hora que você senta num restaurante, você precisa negociar com o garçom se você vai comer ovo ou salada. Porque você não pode comer ovo e salada, porque senão você paga muito caro. E o garçom barganha com você. Você quer ovo ou você quer salada no seu prato feito? E ele barganha com você não é porque ele é do mal.
Ou porque está na moda você comer ovo e não salada, ou comer salada e deixar ovo de lado. É porque não existem recursos para que todas as pessoas comam ovo e salada. Então você precisa escolher para você fazer suas economias. Ou seja, para você ter os recursos que já são escassos, você tem que escolher entre dois recursos, ovo ou salada. Isso é o progresso que a gente conhece, né? Em troca de uma abundância que você sentar numa mesa, como por exemplo, eu sentei há poucos dias num restaurante aqui e a pessoa me deu todas as comidas que tinha à disposição, sem me pedir para barganhar nada. Não perguntou se eu queria ovo ou salada. Ela simplesmente me deu o que tinha lá. Eu comi satisfeito e paguei apenas R$15. Não me lembro de ter comido tão bem. Enfim, é um lugar com outro conceito sobre abundância e escassez de recursos, né? Que tem a ver, abundância de recursos tem a ver com isso aqui, ó, com uma mata de pé. Isso, na minha ideia, assim, é uma ideia de progresso. Você progredir em termos de satisfação, de felicidade, para o maior número de pessoas possível. E progresso, satisfação e felicidade para o maior número de pessoas possível tem a ver com a manutenção do equilíbrio do ambiente, que é manter a flora, né, e a fauna bem equilibrada e saudável, né? Ou seja, na verdade, manter tem a ideia de intervenção do ser humano. E aqui não se fala sobre um ser humano intervir, aqui eu estou falando sobre o ser humano, na verdade, se anular. Ou seja, ele se fazer menos presente possível, embora ele está no meio dessa mata, mas ele está lá de uma forma que ele quase não causa qualquer impacto. Essa seria a forma ideal. E se ele conseguisse fazer isso, o equilíbrio estaria se mantendo, né? Mas qualquer ideia que surja da cabeça de um ser humano, eu vou fazer isso para manter o equilíbrio, vai inevitavelmente terminar em querer consumir coisas aqui, vai inevitavelmente terminar em intervir nesse lugar e influenciar no balanço do lugar, no equilíbrio do lugar, que mantém esse lugar bonito tal como ele é. E acho que essa é a ideia principal, né? Reconhecer que nós tivemos aí quantos mil anos para demonstrar como é que o ser humano pode impactar o ambiente, e nós chegamos em lugares como Nova York, São Paulo, em lugares como Paris, que são lugares que têm ali as suas construções, que as pessoas falam, que bonito, mas o que existe lá? Existe escassez, né? Lugares como Paris, Frankfurt, Nova York só se mantém porque existem países que são explorados por esses grandes países desenvolvidos. Se esses grandes países desenvolvidos não explorassem, sacassem, escravizassem pessoas em países como países africanos, ou Brasil, ou países da América, não haveriam recursos em Nova York, não haveriam recursos em Paris. Então é necessário que seres humanos sejam escravizados e sejam explorados para que lugares metropolitanos como Nova York, Paris, Londres tenham todo aquele glamour que você vê, né? Então, enfim, um ser humano tentando trazer boas ideias para um lugar como esse vai inevitavelmente caminhar para um lugar de exploração, de extração, e o que não é viável, porque vai acabar destruindo isso aqui. Então, a ideia é que o ser humano viva no máximo como aquelas pessoas ali, né? Com impacto intencionalmente quase nulo, intervindo o mínimo possível, deixando o ambiente se expressar majoritariamente, né? Deixando a soberania do ambiente se fazer, se mostrar. E as coisas vão se manter saudáveis e equilibradas, né? Então enfim, e esse lugar aqui foi a prova disso pra mim, né? Saber que em detalhes, como por exemplo sentar numa mesa para comer e ver que você não tem que escolher entre dois recursos alimentícios, ou que você senta numa mesa num restaurante muito chique, mas é chique você comer pouco, pagar muito. Ver coisas como essas, né? Que nos lugares que se dizem progresso é lugares de escassez, e esses lugares que se diz lugares que precisam de civilização são lugares de abundância, de felicidade. Esse é um lugar que precisa de civilização, esse é um lugar que tem abundância, esse é um lugar que tem felicidade. Então a ideia de precisar de civilização é algo que
necessidade de civilização é uma coisa que tem que ser banida da ideia da humanidade, né? Enfim, são reflexões que eu estou compartilhando em prol de que a gente consiga saber por onde trilhar rumos, né? Estamos todos dizendo que chegamos a um ponto do desenvolvimento da humanidade onde estamos na decadência, né, na degenerescência, estamos envoltos por medo de pragas, doenças, estamos envoltos por escassez, estamos envoltos por iminências de guerra, por seres humanos violentando uns aos outros. E por onde é que vamos, né? Então acho que, para onde é que vamos? Acho que essas minhas reflexões são uma proposta nesse sentido. Então não se faz muita dificuldade, é basicamente os lugares que são desse jeito, que sejam mantidos, que os seres humanos com ideias de intervenção sejam afastados desses lugares ou fiquem bem longe. E se houverem resquícios de recursos e abundância como estes, que eles sejam proliferados, sejam preservados para que eles possam avançar para cima dos limites dos territórios urbanizados e que os territórios urbanizados cedam espaço para esse tipo de vegetação, né, que toma seu lugar por si mesma, não precisa de seres humanos fazendo qualquer coisa que seja. Só não fazer nada que a vegetação toma o seu lugar que lhe é de direito, que sempre foi seu desde o princípio, antes dos seres humanos intervirem. Então acho que essa é uma ideia, né? Que novamente o ambiente natural retome o seu espaço de direito e que nós assistamos a essa retomada, a este levante dos espaços naturais. Assistamos passivos, assistamos convenientes, assistamos como parceiros e cúmplices deste assalto dos ambientes naturais para dentro dos ambientes urbanos. E talvez essa seja uma forma de retomarmos a abundância, a opulência, que sempre foi um direito dos seres humanos, né? Mesmo aparentemente necessitando de progresso, o que eles necessitam mesmo é a manutenção do lugar tal como ele é. E que o progresso fique nos seus lugares já costumeiros, como as metrópoles. A gente fecha aqui com aquele senhorzinho sentado naquele lugar que deixaria qualquer um apavorado com medo de sucuris e jiboia, mas que ele está ali em paz, muito mais do que um investidor numa penthouse no meio de uma metrópole, apavorado com a queda das ações. Isso aí, aquela casinha ali também, bem bacana, olha só.